Todos. É sempre bom quando aqueles que estavam na primeira noite voltam na segunda noite. Um bom sinal, né? Então, agradecemos a presença de todos e esperamos que possamos aprender alguma coisa. E vamos continuar com os nossos estudos sobre algumas senhoras da Palavra de Deus. Ontem nós pensamos um pouco sobre a senhora mais importante da Bíblia. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a senhora mais contente da Bíblia. Alguma sugestão? A senhora mais contente da Bíblia. É difícil, né? Então vamos lá. Vamos ler em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Agora vem o nosso assunto, versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam
a redenção em Jerusalém. Então, vamos chamar esta senhora Ana, da mais contente da palavra de Deus. Interessante o Evangelho de Lucas. Eu vou falar algumas coisas hoje para os cadernos. Não precisa colocar naquela primeira página de urgente, mas pode colocar na segunda página. Porque a Bíblia é um livro para ser lido. Todo mundo lê a Bíblia. Mas a Bíblia é um livro para ser lido e estudado. Tem uma diferença? Então, se quiser, na segunda ou terceira página do seu caderno, anotar algumas coisas, alguns estudos interessantes para os jovens, eu acho que vai ser de muito proveito. Aqui vai o primeiro assunto. Lucas, o evangelista, sendo médico, ele gosta de detalhes. E ele apresenta muitos, não vou dizer casais, mas duplos. Alguns casais, sim. Algumas pessoas parecidas, algumas pessoas diferentes, mas ele coloca essas duas pessoas lado a lado nas suas narrativas. Já tem aqui Maria e José. Pode tirar uma noite estudando Maria e José em Lucas, para facilitar. Daí tem outro duplo, Simeão e Ana. Parecidos, mas diferentes. Daí tem assunto suficiente para outra noite. Daí, que mais? O filho pródigo, capítulo 15, e o irmão dele. 2 irmãos, mas bem diferentes. Quem mais? Tem os 2 malfeitores, capítulo 23. Parecidos, mas bem diferentes nas atitudes. Tem os 2 devedores, que capítulo, acho que capítulo 7, se não me falha a memória. E o clássico, capítulo 24, o casal, eu acho, o casal no caminho para Emaús. Então, já vai longe o assunto dos duplos no Evangelho de Lucas. Mas a gente não vai pensar muito sobre Simeão, porque nós queremos chegar logo aqui nessa senhora Ana. E queremos tirar algumas lições, não somente para as irmãs, mas para todos nós, e que Deus nos ajude a nos concentrar e entender alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida dela, que obviamente não foi fácil. Tem uma diferença de opinião quanto à idade dela. Se realmente tinha 84 anos, ou se fazia 84 anos que ela era viúva, eu prefiro pensar que fazia 84 anos que ela era viúva, mas eu não posso afirmar nada. Se for o caso, ela tinha mais de 100 anos de idade.
Tá? 100 anos de idade. Aposentada? Em casa? Acamada? Não. Muito diferente. Mas, o detalhe que nós precisamos notar aqui é que não foi fácil a vida dela. Ela casou com o marido dela e aquele casamento durou apenas 7 anos. Porque o marido faleceu. E parece que ela viveu a maior parte da sua vida viúva. E nós sabemos que, não sei se tem alguma viúva aqui hoje, mas nós sabemos que desde os tempos do Antigo Testamento, sempre teve um lugar especial no coração de Deus para viúvas e órfãos. Deus cuida de uma forma especial dessas pessoas, porque não é nada fácil. E, principalmente naquela época, obviamente não tinha os benefícios que tem hoje em dia do governo, e não tinha plano de saúde, e não tinha sustento de qualquer jeito, a não ser pelas suas próprias mãos, fazendo alguma coisa para sustentar ela e a sua família. E outra coisa, os fariseus famosos parece que estão mais vivos do que nunca nos dias de hoje, com outro nome. Os fariseus não morreram ainda, todos eles estão em Maringá e em todos os lugares do mundo. Né? Mas os fariseus daquela época, parece que eles gostavam de tirar proveito das viúvas. Triste isso, né? Então, enfim, a vida dela não foi nada fácil. Mas eu gostaria de sugerir para os irmãos que, quem sabe foi por isto que ela estava ainda no final da sua vida no templo fazendo o que ela estava fazendo, ocupada com Cristo, com a redenção, com o plano de Deus e ocupada em falar para outras pessoas dele. Que ocupação! Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que eu quero sugerir é o seguinte: será que aqueles anos difíceis de luta, de trabalho, de tristeza, de preocupação, será que aqueles anos não ajudaram de alguma forma em moldar a vida, o caráter daquela senhora? Eu acredito que sim. Outro caso, no mesmo sentido, Abraão. Todos sabem a fama de Abraão, o pai da fé. Por que será que aquele homem deixou uma marca tão importante nas páginas do Antigo Testamento e também nas páginas do Novo Testamento? Na Bíblia toda tem Abraão, a fé dele. Por que será? Talvez haja vários motivos, mas se você olha bem no início da história dele, vai perceber alguns detalhes importantes. Ele perdeu o pai dele. E ele perdeu o irmão dele.
bem no início. Eu não gosto de falar muito de mim mesmo, mas eu só vou dizer isso de passagem. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 17 anos de idade. E se eu não tivesse perdido o meu pai quando eu tinha 17 anos de idade, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Sabe por quê? Eu era salvo na comunhão da igreja, fazendo a minha parte, mas de repente o pai se foi e aquela experiência me sacudiu de uma forma que eu não consigo explicar. E eu caí na realidade. E agora? O que eu faço? Eu fui obrigado a tomar algumas decisões. Ainda jovem, eu acho que algumas daquelas decisões, influenciadas pelo falecimento do meu pai, de alguma forma ou outra, contribuiu para a minha chegada aqui nesta terra abençoada 23 anos atrás. Mas é só isso de passagem. O que eu estou dizendo, irmãos, às vezes nós passamos por perdas, por dificuldades, por situações difíceis que a gente não consegue explicar. Né? Todo mundo já passou por isso. E ninguém consegue viver a vida cristã sem passar por dificuldades de uma forma ou outra. Mas para quê? Para moldar as nossas vidas, para nos preparar para servir melhor ao nosso Senhor, para quem sabe, tem uma dica aqui, nos aproximar mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para a gente apreciar melhor a sua pessoa, a sua palavra, enfim, para nos tornar pessoas melhores e mais úteis, mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo no serviço dele. Então, Ana passou aquela vida de dificuldade, mas aquelas experiências amargas e duras e difíceis me parece que contribuíram para a sua utilidade até o fim da sua vida. Muito bem. Então, vamos notar aqui alguns detalhes. A partir do versículo 36. Estava ali a profetisa Ana. E alguém diz, viu? O que está na Bíblia? A profetisa. Está aqui. Mas o que quer dizer isto? Bem simples, não tem mistério. É simplesmente uma pessoa, usando a linguagem do versículo 38, que falava dele. Ela não estava lá no templo revelando profecias, novidades a respeito do plano de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente na esfera dela, ela falava, declarava, quem sabe, entre as mulheres que frequentavam o templo, de alguma forma, falando do Senhor Jesus Cristo dentro daquela esfera
dela. Então não precisa inventar e colocar coisas que não se encontram na Bíblia. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, daí tem a idade dela, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Não se afastava do templo. Muito bom. Me parece que, com o passar do tempo, pessoas de mais idade, reconhecendo as suas limitações físicas, tem aquela tendência de talvez ficar um pouco mais relaxado. Deixa com os outros. Já passou o meu dia de serviço e eu não consigo fazer mais nada. Então tem aquele sentido que nós precisamos passar para os mais novos as responsabilidades e tudo isso. Mas precisamos lembrar também que na obra de Deus, na vida cristã, não existe aposentadoria. Não se aposenta na obra, no serviço do Senhor. E aqui tem um exemplo de uma senhora que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, só na parte da manhã. Daí ia para casa almoçar, descansar a tarde toda para ir lá no outro dia. Não! Servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Não de dia e de noite, noite e dia. Interessante. Bem na época, no período do dia que ela precisava descansar, de noite, estava lá. Por quê? A prioridade na sua vida era estar ali no templo, servindo a Deus e falando dele a todos aqueles que queriam escutar. Muito bem. Então, irmãos, por que será que ela estava lá? Vamos tentar entender o contexto. No templo, o templo. Olha só, que prédio, arquitetura, ambiente de luxo. Algo que chamava a atenção de qualquer pessoa que passava por perto. Realmente impressionante. E olha os sacerdotes, todos bonitinhos. E as cerimônias, e os rituais. E tanta coisa que a carne gosta. Ela estava lá por causa disto? Acredito que não. Agora, eu não quero ser mal entendido. Então, vamos prestar atenção aqui. Eu não estou dizendo que o templo era a igreja, ou nada parecido. E nós bem sabemos que naquela altura tinha tanta hipocrisia e tanta falsidade que poucos anos depois, quando o Senhor Jesus Cristo visitou aquele lugar, ele olhou e não falou nada. Depois, no outro dia, ele voltou e expulsou os comerciantes.
E daqui a pouco ele voltou novamente e pela última vez virou as suas costas e abandonou aquele sistema de uma vez por todas. Nem Deus estava mais lá. E talvez nesta época aqui, uns 30 anos antes, talvez fosse um pouco melhor, mas já estava em declínio fazia muito tempo. Mas pelo menos aquela senhora estava lá com a esperança de encontrar uma pessoa que ela queria conhecer melhor. Ela já sabia alguma coisa das Escrituras do Antigo Testamento e ela estava esperando ansiosamente a chegada do Messias. Ela não estava lá olhando para a arquitetura e o luxo e as cerimônias e os sacerdotes e os rituais. Não! O foco dela era a vinda, a chegada do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então vamos fazer uma aplicação, irmãos. A gente não está aqui num templo. Às vezes as pessoas dizem, eu vou na igreja hoje à noite, pensando que a igreja é a porta e o teto e as paredes e janelas. Mas vocês não falam assim. Mas, por que nós estamos aqui hoje? Porque tem um pregador de fora. Então, vamos para casa logo. Se vocês chegaram aqui para conhecer o melhor o pregador de fora, vai ficar decepcionado. Não, mas eu vim porque eu queria ver os meus irmãos. Bom, é bom ter comunhão com os nossos irmãos. Mas a resposta correta para a minha pergunta é a seguinte: nós estamos aqui porque nós queremos estar na presença do nosso Senhor. Pelo menos nós falamos isto. Mas, às vezes, irmãos, eu acho que nós falamos muita coisa sem pensar. Então, daí, bota na primeira página do caderno de urgente. Será que realmente estamos aqui com esse motivo? Ou quem sabe, para ver se a irmã tem um sapato novo. Sandália nova. Bom, acontece muito isso. Difícil de acreditar, mas acontece. Irmãos, vamos entender que a igreja de Deus é diferente de qualquer outra coisa ao nosso redor. Qual é a diferença entre uma igreja de Deus e as religiões e as denominações por aí? Qual é a diferença? Nas denominações, nas religiões, o padrão é o jeito que o povo quer. Simples assim. Por isso tem tantas opções. Porque fulano foi naquele lugar, não gostou. Daí saiu e abriu uma igreja para ele, do jeito dele. Tirou algumas coisas, acrescentou outras coisas, mas foi do jeito dele. Daí chegou muita gente que gostou daquele jeito, daqui a pouco, não gostei mais. Daí saiu a metade para abrir outra do jeito deles.
Então é do jeito que o povo gosta. A igreja de Deus não tem nada disso. Porque nós estamos aqui, esperamos pelo menos que estamos aqui, num lugar onde se faz do jeito que a santidade da sua presença exige. Daí a diferença é grande. Do jeito que o povo gosta, libera tudo. Da forma que a santidade da sua presença exige. É bem diferente. Daí você diz, mas eu não gostei. Não gostei disso, não gostei daquele jeito, não gostei de outra coisa. Mas estamos aqui para agradar os homens, agradar a nós mesmos ou agradar a Ele? Tem um versículo ali na frente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muito bom. Talvez a nossa tradução não transmita o sentido mais completo daquele texto. Acho que foi o irmão que perguntou sobre isso faz poucos dias. Talvez a tradução melhor seria o seguinte: onde estiverem 2 ou 3, havendo sido e estando reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. A gente não temos tempo hoje para entrar nesses detalhes, mas pense, onde estiverem 2 ou 3, havendo sido e estando reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, irmãos e irmãs, o que importa na igreja de Deus é que tudo que se faz, tudo que se fala, tudo que é praticado deve estar de acordo com a autoridade, a vontade dele. E se não está, não pode dizer que ele está aqui, no nosso meio. Ele não se faz presente onde a vontade dele não é a prioridade. Ele não se faz presente num lugar onde se faz a vontade do povo, do jeito do povo. Não. Mas estamos reunidos em seu nome. Sim, mas ao seu nome é outra coisa. Submissos completamente à autoridade dele. Que Deus nos ajude a manter o padrão. É difícil, não? O normal, a tendência é o padrão baixar. Que Deus ajude jovens. Daí ainda tem espaço na primeira página para as coisas urgentes. Mantenha o padrão, gente. Não aceite qualquer coisa, de qualquer tipo, que não esteja de acordo com o padrão estabelecido por Gênesis. Não. Ele. Bem simples. Não tem mistério. Mas parece que é difícil, mas não é. Enfim. Ela estava lá, não atraída pelas coisas,
mas esperando a presença de uma pessoa. Agora, vamos para outro assunto. E que eu queria deixar com os irmãos para pensar com cuidado. Versículo 38. Sobrevindo na mesma hora. É bom, irmãos, estar no lugar certo, na hora certa. Daí já tem outra coisa para urgente. Estar no lugar certo, na hora certa. Muito importante. Essa senhora estava. Ela dava graças a Deus e falava dele. A todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, se não se lembrar do que eu falo hoje, vamos levar estas duas palavras para casa. Não é difícil gravar duas palavras. A mensagem de hoje é a importância de falar dele. Ela falava dele. O assunto dela era sabe esse negócio aqui de celular, né? O celular nos dias de hoje se usa para falar com alguém, para mandar mensagem para alguém, mas me parece que o uso principal do celular nos dias de hoje é tirar selfie. Já notaram isso? Eu nunca tive a coragem de fazer isso. Tirar selfie? Mas quem sou eu? Quem vai querer olhar uma foto minha? Mas tudo bem se você quer tirar selfie, fique à vontade. Mas, irmãos, precisamos entender que a pessoa mais importante no mundo não sou eu. As pessoas ficavam impressionadas com o Senhor Jesus Cristo, até mesmo no seu sofrimento sobre a cruz, porque Ele salvou a si mesmo, não? Salvou os outros. Então nós precisamos sempre lembrar que as outras pessoas, sejam quem for as outras pessoas são mais importantes do que eu. Eles em primeiro lugar e eu em último lugar. Mas parece que o mundo totalmente distorceu e inverteu este princípio tão importante. Então, essa senhora, lá no templo, com a experiência dela, com o conhecimento que ela tinha, com as amizades que ela fez durante tanto tempo lá no templo, ela tinha muito assunto. Muito! Mas o assunto dela era Ele. Por isso, eu digo para vocês que esta senhora, na minha opinião, era a senhora mais contente na Bíblia. Falando dele durante tantos anos. Porque ela não achou outro assunto melhor. Ela estava totalmente contente com o seu Salvador. E o coração dela, porque o que sai da boca, o que a gente fala e o que está no coração.
Então, o coração dela estava cheio de apreciação pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias ela estava lá. Quem sabe hoje ele vem? Quem sabe hoje vai ser o dia prometido? Ei, que dia foi? Quando, enfim, apareceu ali no templo o Messias, tão esperado pela maioria, não, mas por ela sim. Eu acho que de todos os dias, milhares de dias na sua vida, o mais importante foi este, porque aquele do qual ela falava apareceu. Muito bem. Mas então, irmãs, eu espero que cada irmã e cada irmão tenha a mesma apreciação. Para nós é muito mais fácil, né? Porque Ana, só tinha os poucos detalhes revelados no Antigo Testamento. Ela não sabia nada de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos que revelam tantos detalhes a respeito dele, da sua pessoa, do seu ministério, não existia. Mas nós temos. E nós devemos ter até uma apreciação maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo para falar dele. Sabe, meus irmãos, o que está faltando no nosso mundo é exatamente isto. As pessoas falam da sua religião, da sua denominação, do seu fundador, de tanta coisa. Mas onde estão as pessoas que falam dele? Parece que quase todo mundo perdeu o foco. Tantos outros assuntos. E a gente conversa com pessoas nas portas e falam da sua religião, da sua denominação, e eles contam as suas experiências. Daí a gente fala do Senhor Jesus Cristo e parece que as pessoas... sim, eu esqueci dele, mas ele está lá na nossa igreja também. Mas lá no cantinho, escondido. Que tragédia, irmãos. Nós precisamos cada vez mais, seja em particular, seja em público, seja onde for, precisamos exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é desconhecido. As pessoas inventam um Jesus, mas não é o Senhor Jesus Cristo da Bíblia. Eles inventam um Deus, mas não é o Deus da Bíblia. É do jeito deles. Então a nossa responsabilidade é falar dele. Então, vou tirar alguns minutinhos só para a segunda página do caderno, os estudos. A gente sabe da sua deidade. Eu sei que muitas pessoas falam da divindade do Senhor Jesus Cristo, mas eu acho que o termo deidade do Senhor Jesus Cristo é mais completo e mais interessante. Querendo saber mais detalhes, pode perguntar depois. A sua deidade, a sua eternidade, o eterno Filho do eterno Deus, a sua impecabilidade, impossível para ele pecar, perfeito, santo, eterno, justo. Então, a gente conhece bem estes assuntos e
Se a gente precisa citar algum versículo para defender qualquer ponto destes, a gente consegue achar com facilidade. Muito bem. Mas, irmãos, o que eu quero transmitir para todos os jovens, irmãs e irmãos, o que eu falei no início, a gente lê. E às vezes nós ficamos quase parecidos com papagaios, só repetindo as verdades, sem analisar ou pensar o que estamos falando. Então acho que nós precisamos parar às vezes para ler, para meditar, para estudar, para cavar mais um pouquinho e descobrir mais. Acho que foi essa semana que foi lá na Bahia, em Salvador, eles venderam num leilão uma esmeralda que alguém encontrou numa mina lá no norte da Bahia e queria vender, diz que valia R$1 bilhão, mas foi vendido por 50 milhões. Aí vocês perderam um bom negócio aí, né? Porque não tinha ninguém interessado. Aí foi vendido barato, 5% do valor real da pedra. Mas isso não é o importante. Sabe onde foi um homem, encontrou a pedra? Eu acho que foi 230 metros de profundidade em alguma mina no norte da Bahia. 230 metros? Se começar a cavar aqui hoje 230 metros, não vai terminar hoje ou amanhã. Então, irmãos, nós precisamos descartar aquela superficialidade com quem muitas vezes nos conformamos e precisamos levar a sério a leitura e o estudo da palavra de Deus. Então eu vou dar um estudo para vocês, só para começar. Alguém aqui já estudou a pessoa do Senhor Jesus Cristo no presente? Tá? Todo mundo já estudou no passado, mas o Senhor Jesus Cristo no presente. Exemplo. Seria bom pesquisar as referências na Bíblia, onde se lê o seguinte: ele é. Tá? A mente já estou escutando os cérebros funcionando. Ele é. Pessoas olhando para ele e os seus comentários a respeito dele no presente. Ele é. Eu não vou dar todas as dicas, mas o assunto vai longe. Ele é. Tá? Pegaram? Anotaram? Tá bom. Ele é. O mais fácil. As referências, aquela declaração clássica, eu sou. Tá? Pegaram?
Daí eu vou ajudar um pouquinho com o eu sou. Onde é que você vai encontrar a maioria daquelas declarações no Novo Testamento? No Evangelho de? Obrigado. João. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem mais. Eu sou. Tem muito assunto. Daí quando está pensando nisso, quem sabe você poderia tirar outro mês para estudar o seguinte. Não sei se vai conseguir completar num mês, mas pode tentar. Vocês se lembram de algum livro no Antigo Testamento onde o eu sou é apresentado? Êxodo. Moisés se aproximou daquela sarça ardente e a voz: tira as sandálias, terra santa. Daí aquela tarefa tão difícil foi dada para Moisés e perguntou Moisés: oh Senhor, quando eu for lá, quem é que eu vou falar que me enviou? E a resposta: eu sou que eu sou. Então, daí compara o livro de Êxodo com o Evangelho de João. Quer mais umas dicas ou não? Acho que acabou. Mas só umas coisinhas. Vocês se lembram que aquela tarefa não foi nada fácil para Moisés e para Arão, o irmão dele, porque o povo estava lá debaixo daquela mão pesada de Faraó. Como se resolve isso? Pragas. Sinais. Sinais? Sinais? Tem alguns sinais em João? Tem. Daí anota aí. Sinais. E enfim, aquela praga tinha um animal. Qual foi o animal? Parece que foi um cordeiro. Não foi? E o sangue derramado e aplicado ao redor da porta. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Tem algum cordeiro no Evangelho de João? Parece que tem. João, o Batista, estava lá numa situação um pouco parecida com os escravos do Egito. Só que ele estava falando com escravos de outro tipo, escravos da nação, da religião, mas chegou o dia que um homem apareceu e João parou e apontou para ele: gente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Êxodo, o Cordeiro de João. E assim vai longe aquele assunto. Mas o que eu estou tentando dizer, como é que a gente vai falar dele se a gente não conhece ele? E você diz: mas eu conheço. Ele é meu Senhor, o meu Salvador. Um bom começo, mas tem muito mais.
tantos e tantos assuntos. Uma pessoa eterna, uma pessoa infinita. E se a gente cava e estuda e medita, o assunto não tem fim. Nem na eternidade não vai acabar. Então, irmãos, quem sabe por isto a gente não está conseguindo atrair pessoas para as nossas reuniões como nós gostaríamos de ver. Porque falamos de tanta coisa e temos tantos argumentos, mas quem sabe nós tantas vezes perdemos o foco e não falamos dele. Então, que Deus nos ajude. Eu lembro de um irmão, aquele irmão que escreveu este José e este Daniel e esta Ruth, né? O Harold Peasley. Eu conheci ele pessoalmente e eu acho que ele não falou, mas alguém falou que durante muitos anos ele tinha um costume de separar sábado à tarde para realizar uma tarefa. Sabe qual foi a tarefa? Ler o Evangelho de Mateus inteiro, Marcos, Lucas e João inteiro, sábado à tarde. Eu digo o seguinte, quando aquele irmão abria a sua boca para falar dele, ele tinha assunto. Que Deus nos ajude a encher os nossos corações, as nossas mentes, com a pessoa, a obra, o caráter do Senhor Jesus Cristo e seguir o exemplo da pessoa mais contente da Bíblia, Ana, e falar dele. Daí, falei demais, não é? Podia ter falado tudo isso em 30 segundos, mas a mensagem era essa. Que Deus nos ajude.